Iniciamos uma aula hoje que vai tratar sobre o acervo do cartório. O que tem em um cartório? O que é um acervo? Quais são os livros, quais são os documentos que compõem uma serventia notarial? Tenho certeza que vocês vão aproveitar muito esta aula e que muito do que aqui eu vou trazer para vocês vai ser novidade. Eu sou a professora Eliane Blasquezi, estou aqui para tratar com vocês deste novo tópico. O que é um acervo, então? Quais são os principais livros e documentos existentes em um tabelionato? Vocês sabem me dizer? Já anotem aí. Isso também está no material de apoio de vocês. O acervo é a reunião de determinados bens de um patrimônio. Quando nós tratamos de cartório e se fala em acervo, é aquele conjunto de livros, de fichários e todos os demais documentos que compõem esta serventia, tanto a serventia notarial quanto a serventia registral. Nós vamos tratar mais especificamente nessa aula do que é mais direcionado ao nosso curso, que é tabelionato de notas. O titular, quando ele recebe uma delegação, quer dizer, quando ele, após ser aprovado em um concurso, ele passa a ser o titular daquela serventia, ou então o interino, quando, na ausência ou impedimento do titular, ele é nomeado para responder por aquela serventia, ele tem o dever de guarda e de conservação de tudo que lhe é passado pelo Estado, porque este acervo, ele não é do tabelião, ele não é do registrador, ele é um acervo do Estado. E quem está ali momentaneamente exercendo aquela titularidade ou aquela interinidade tem o dever de, findo o seu tempo naquela serventia, naquele tabelionato ou naquele registro, entregar tudo, aquilo que recebeu e mais aquilo que foi confeccionado, que foi lavrado, que foi recebido e arquivado durante o período em que ele esteve à frente daquele cartório. E este dever de guarda, ele também é passado ao interino, caso ele fique respondendo então pelo cartório. E deve ser entregue, então, tudo aquilo que recebeu, tudo aquilo que foi realizado enquanto responsável, de forma que possa ser utilizado pelo próximo. Quer dizer, os documentos, eles têm que ser mantidos intactos e mais adiante nós vamos falar dessas possibilidades atuais, que é a digitalização do acervo, que serve para que a conservação se dê de uma forma mais prática. Esse acervo documental de um tabelionato de notas, ele é composto principalmente de livros físicos, que são aqueles livros onde são lavradas as escrituras, os contratos, as procurações, onde as partes assinam e, findo 200 páginas, encaderna-se esse livro que passa a fazer parte, então, do acervo já encadernado do tabelionato. Também é composto esse acervo documental de fichários, de repositório digital, de cópias digitalizadas, de programa de banco de dados eletrônicos, de serviços de backup em nuvem. O patrimônio material, isto é, os móveis, os equipamentos, os computadores, as impressoras, o material de expediente, o sofá, a cadeira, o tapete, tudo isso é de propriedade do titular da serventia. Isto não pertence ao Estado. Quem é o dono desse material que serve para que se preste o serviço é o tabelião, é o titular, e ele paga do seu próprio bolso. No tabelionato de notas, há
uma série de livros que são obrigatórios e que são determinados em lei. Qual a lei, prof? Bom, nós temos as leis que regulam tanto os serviços registrais quanto registrais e notariais, que é a Lei dos Registros Públicos e a Lei 8.935, que é a Lei dos Cartórios, chamada Lei dos Cartórios. Nessas, não há a especificidade de quais os livros são obrigatórios. Aonde nós vamos achar isto? Nós vamos achar os livros obrigatórios, o que cada serventia deve ter e deve conservar nas normas estaduais, nas consolidações normativas notariais e registrais, normas estaduais, aquelas normas que são editadas pelas Corregedorias Gerais da Justiça. Cada estado tem a sua normativa própria, em regra elas são muito semelhantes, principalmente nesta parte material. E o que essas normas dizem? Que no tabelionato de notas nós teremos os livros de contratos, de transmissões, de procurações, que servem para lavrar tanto as procurações quanto os subestabelecimentos. Teremos os livros de registro de procurações e autorizações judiciais, que é aquele livro onde serão registrados os documentos que vêm de fora do tabelionato. Por exemplo, alguém para lavrar uma escritura nomeia um representante. Essa escritura de procuração é lavrada em outro tabelionato. Quando há o encaminhamento dessa escritura de compra e venda no tabelionato, é apresentada à procuração, que fica arquivada no livro de registro de procurações. Também há o livro de testamentos, onde serão lavrados os testamentos públicos, as revogações dos testamentos e o registro das aprovações de testamentos cerrados. Há também o livro para as chamadas atas notariais, que são aquelas atas notariais gerais e as atas notariais de uso capião. É ainda possível que o tabelião de notas, em razão da dinâmica do seu trabalho e da organização interna, ele deseje ou necessite abrir outros livros para atos específicos. Então, para que seja possível uma melhor organização, pode que sejam criados livros como registro de atestados e laudos médicos, registro de assinaturas presenciais e ainda registro de contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Esses livros não são obrigatórios, mas eles não são vedados por lei. E esses livros, no meu tabelionato, no tabelionato onde eu atuo, eles existem. Eu criei quando eu precisei fazer uma organização administrativa de uma forma mais fluida, para que não houvesse a mistura de documentos, esses livros foram criados. E eles não constam como livros obrigatórios, na maioria dos casos, mas eles não são vedados pela lei. Esses livros notariais, eles podem ser desdobrados em séries, para que seja possível o seu uso simultâneo. E, por exemplo, quando eu tenho um livro de contratos, eu abro um livro de contratos com termo de abertura e eu numero na sequência do livro, este livro vai ser usado, por exemplo, para lavrar todos os contratos. Então, declaratórias, inventários, pactos antinupciais. E se eu precisar ter outro livro ao mesmo tempo, eu vou ter este livro, por exemplo, o livro número 500, e posso abrir simultaneamente o livro 500A. Hoje em dia, isto está um pouco defasado, porque esta prática era mais usual quando nós datilografávamos os livros. E aí estava um funcionário datilografando, por exemplo, uma escritura de cessão de direitos hereditários longa e precisava-se fazer uma revogação de procuração, ambos nos livros de contratos. E aí tinha que ficar esperando terminar um ato para fazer outro. Então se abriam livros simultâneos com o mesmo número. Hoje
Quando nós usamos todo o serviço informatizado, primeiramente nós vamos lavrar todo o ato, vamos revisar e somente no final nós vamos dar o comando da impressão. Então, nada impede que um funcionário esteja lavrando um ato que será impresso no livro de contratos e outro esteja também lavrando. Então, como eu disse para vocês, esses livros, o desdobramento desses livros acabou se tornando um tanto quanto obsoleto, mas existem em alguns tabelionatos ainda. Esses livros, eles são usados com folhas soltas e encadernados lá no final. Quando se fecham 200 folhas, se encerra o livro com o termo de encerramento e se encaderna. Abre-se um novo livro com o mesmo número sequencial. Quando nós temos no tabelionato de notas o livro de testamentos, até há pouco tempo o livro de testamentos ele era manuscrito. Então era um livrão grande, eu vou trazer depois, vou mostrar para vocês, um livro em que o tabelião escrevia à mão e depois ele era datilografado ou até mesmo eram lançados dados no sistema de informática impresso. De uns anos para cá, foi possibilitado que se tenha o livro de testamentos mecanizados, que é aquele livro que é feito através da forma digital, quer dizer, no sistema. Então, o tabelião vai recepcionar o cliente, verificar a sua vontade e ali no seu computador, no seu notebook, ele vai lavrar o testamento e já vai imprimi-lo. É possível ainda, e ficou mantido o livro tradicional, e ambos podem ser usados simultaneamente. Por quê? Porque o tabelião ele vai lavrar o livro, vai lavrar o testamento no seu livro, no tabelionato, dentro do seu sistema de informática. Quando ele tem que se deslocar, fica um tanto quanto mais difícil ele lavrar através do seu computador. Então, é possível, se for o caso, embora haja autorização de desdobramento de equipamentos para serem utilizados fora do tabelionato, quando há necessidade de se fazer uma diligência, por exemplo, mas é possível que se utilize ainda esse livro manuscrito. Há ainda a possibilidade de se fazer o testamento através da plataforma do e-notariado. Então, a pessoa não pode se deslocar até o tabelionato e o tabelião, então, através do sistema de informática, ele faz o agendamento de uma reunião online através dessa plataforma e colhe, então, a vontade do testador. Isso nós vamos trabalhar numa aula separada, uma aula em que nós traremos somente essas possibilidades de utilização da plataforma digital através do e-notariado com a autorização dada pelo CNJ desde 2020 através do provimento 100. Mas isso é outra conversa. A numeração dos livros, ela é individual e é diferenciada quando nós tratamos do livro de testamentos, tá, pessoal? Então, o livro tradicional manuscrito vai ser denominado livro de testamentos, LT, e assim sucessivamente, LT1, LT2, e o livro de testamentos mecanizado, que é aquele que vai ser lavrado através do sistema de computação, ele vai ser denominado livro de testamentos mecanizados e a sua abreviatura será LTM. E a numeração de cada ato desses livros é independente. Os livros que compõem ou as folhas que compõem os livros, sejam de testamento, transmissões, procurações, são folhas soltas, escrituradas mecanicamente no sistema computadorizado, é impresso para a pessoa assinar, contém 200 folhas que são numeradas e rubricadas pelo tabelião ou pelo seu substituto ou preposto autorizado. Na margem lateral externa dessas folhas, isto
As folhas desses livros e que eu estou trazendo para vocês são utilizadas na maioria dos estados dessa forma, mas quando vocês forem ou prestar um concurso ou forem trabalhar no cartório, vocês terão que verificar a normativa estadual, mas a grande maioria delas tem margem lateral externa com linhas verticais que são destinadas às assinaturas. Então, a folha do tabelião e do lado tem linhas, porque aí vai ser escrito texto, é virada e a pessoa assina a margem de todas as folhas que são utilizadas no ato. E vão subscrever lá no fecho, no final, onde vai estar subscrevo, dou fé e assino, Alegrete, em testemunho da verdade, por exemplo, Alegrete é minha cidade, né? Testemunho da cidade, em testemunho da verdade, e a assinatura das partes e, finalmente, do tabelião encerrando o ato. Nesses livros há um índice alfabético pelo nome das partes, o livro de registro de procurações e autorizações judiciais e ainda documentos de representação legal ou convencional vão ser constituídos pelo arquivamento dos próprios documentos em original ou em cópia reprográfica, mas eles deverão também, assim como os demais, ter termos de abertura e termos de encerramento e serão encadernados uma vez que completem as 200 folhas. Então, quando nós temos estes documentos, nós vamos juntando e ao final eles vão ser encadernados, assim que completarem as 200 folhas. Quando a lei não dispõe a respeito, o limite usado é 200 folhas. Existem alguns livros que a lei possibilita, principalmente dos registros públicos, que tem até 300 folhas. No geral, no tabelionato de notas, 200 folhas, encerra-se o livro e encaderna-se. Esses atos, eles são numerados, esses números, eles seguem o número de ordem de escritura e de registro, não se interrompem quando termina um livro e eles continuam nos próximos da mesma espécie. Quando nós recebemos documentos para serem arquivados, por exemplo, uma procuração, um ato constitutivo, temos que verificar que esses atos eles não têm nenhum tipo de rasura, eles não estão riscados, eles não estão sublinhados ou não tem nenhum tipo de destaque naquele seu conteúdo. Então, quando nós temos a recepção de documentos externos, a nossa atenção ela tem que ser redobrada, porque nós temos que, além de verificar que aquele documento tem os poderes necessários, nós temos que também verificar se aquele documento ele não está com nenhum tipo de rasura, porque pode haver adulteração. Então, atentem sempre, no momento que vocês estiverem trabalhando nesse setor, que é preciso se verificar, sim, se há algum tipo de rasura. Às vezes, há uma rasura que é ressalvada no próprio ato e assinada posteriormente pelas partes. Quando houver a necessidade de se apresentar algum livro, alguma ficha ou algum documento que esteja arquivado no tabelionato, nós também temos que ter certos cuidados, porque essas apresentações elas só podem ser feitas na sede do cartório. Eu não posso entregar para uma pessoa, entregar para um advogado, a menos que haja uma decisão judicial. Quer dizer, o juiz mandou, eu vou fazer. Mas a regra é, precisa verificar uma assinatura, precisa verificar um documento, vamos verificar no tabelionato, certo? Então, atentem para essa situação, até porque, seguidamente, há casos em que chega alguém e diz, olha, eu quero ver um documento aí.
Aí eu preciso levar este documento para o meu advogado ver, para juntar de um processo. Não é assim, certo? Então atentem. Eu tive situações em que até mesmo houve o que nós chamamos de saia justa, porque a pessoa chega e pede para ver um documento. E aí o que se faz? Por exemplo, né? Aqui é o meu livro, por exemplo, meu livro do tabelionato. E a pessoa quer verificar. Ele, olha, vamos verificar, esta aqui é a sua assinatura, deixa eu ver. E aí a pessoa tentou rasgar a página, tirar aquilo que já está encadernado. Então nós temos que ter sempre um certo cuidado, temos que estar muito de olho naquele nosso cliente. Assim com fichas de registro de assinaturas, que a pessoa tentou riscar ou tentou rasgar. Aí eu quero ver a minha ficha. Ficha do registro de assinatura, ela, quando nós tratarmos disso aí, eu vou trazer para mostrar para vocês, ou eu vou colocar na plataforma um modelo para vocês verem. Mas ela geralmente ela é uma quarta parte de uma folha, onde os dados são impressos e a pessoa assina atrás. E aí a pessoa pede para verificar a sua assinatura. E aí, se tu larga na mão da pessoa, ela pode, ó, rasgar. E aí tu vai perder aquele documento. Então, tudo isso nós temos que atentar. E vocês vejam, né? O trabalho em um tabelionato não é um trabalho simples, tá? Não é para qualquer um distraído trabalhar numa serventia notarial, porque nós temos que estar sempre muito atentos para tudo que está acontecendo no nosso entorno, que está acontecendo na volta, porque muitas vezes os clientes tentam, nem é má fé, muitas vezes, eles acham que aquela minha assinatura, minha ficha, eu posso fazer isso. Mas, vejam bem, atenção, tá? E aqui com a Prof. Blasquez vocês vão ter todos esses macetezinhos. Mas não é somente de livros que é composto o acervo do tabelionato de notas. Tá? Então, o que mais tem lá, além dos livros, né? Livro de procurações, de testamento, de ata, de escrituras, que é o de transmissões. Lá também são arquivadas guias de impostos de transmissão, então guias de ITBI, guias de ITCD, cópia dos documentos das partes, porque hoje nós temos ainda a obrigatoriedade de manter isso de forma física, que com o tempo, obviamente, isso vai minorar grandemente, né, ou vai minimizar. As correspondências que são recebidas e expedidas, recibos de emolumentos, né, os talões que são emitidos a cada ato que é realizado, é emitido um recibo e depois isso são juntados em talões também numerados. Certidões negativas, quando elas não são referidas nas escrituras, comprovante de pagamento e de prestação de contas de selos notariais e registrais e muitos outros documentos que a lei impõe que sejam arquivados ainda em meio físico. A tendência é óbvio que, com a digitalização desses documentos e o seu armazenamento em meio digital, o volume físico vai diminuir, porque há muito mais segurança em ter estes documentos no meio virtual do que ter em meio físico, porque o meio físico ele está sujeito à ação do tempo, aquele manuseio incorreto, a poeira, inseto, sinistro, né, a vir a perder, até mesmo documentos mais antigos, eles acabam se desmanchando. Ao longo do tempo, os tribunais vêm estabelecendo normas e prazos para digitalização, para que essa documentação que existe passe a existir no plano virtual. Cada especialidade tem uma normativa própria a nível federal que aos poucos vai sendo implementada e que vai determinando a digitalização do acervo. Então isso já vem há um tempo se tornando realidade, mas por enquanto o meio físico ainda permanece. Mesmo digitalizados, ainda não temos autorização para que a maioria dos documentos seja descartado.
há regras que, como eu disse para vocês, os tribunais vêm impondo e que, com o tempo, elas vão se tornando mais e mais utilizadas. Então, nós temos o provimento 50 de 2015 do CNJ, que traz para notários e registradores a observância quanto à conservação desses livros de documentos e estabelecendo a possibilidade de eliminação de alguns. E há um anexo nesse próprio provimento que diz quais os documentos que já podem ser descartados. Então, alguns talões, algumas cópias de documentos e todo esse descarte, toda essa eliminação, ela deve ser comunicada semestralmente ao juízo diretor do foro, da comarca, né, onde está a serventia, ou então ao juízo da vara dos registros públicos, onde houver esta vara dos registros públicos. E esse provimento, ele vem estabelecendo que alguns documentos, eles podem ser eliminados depois de decorrido prazo que é estabelecido na tabela que anexa a esse próprio provimento. É a denominada tabela de temporalidade. E esses documentos, antes de serem eliminados, eles devem ser desfigurados quando eles forem descartados, tá? De modo que que não seja possível se identificar o seu conteúdo, nem identificar as partes que fazem parte, que estão ali naqueles atos, né? Então, geralmente se usa a fragmentadora para fazer isso. Os livros e os demais documentos de um tabelionato não vão para descarte. Eles não estão autorizados o seu descarte. Então, eles vão ser encadernados com capa dura ou com espiral, vão ser armazenados num local limpo e seco, com os cuidados para sua conservação. Também eles devem ser identificados, porque aí vocês imaginem, uma serventia, por menor que seja, ela vai ter vários livros, muitos livros. Então, ela vai ter o livro lá, LT, que é o livro de testamentos 1, 2, 3, 4, 5. O livro de transmissões, que é simplesmente T, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, sei lá quantos tiver, né? De procurações, procuração é muito mais recorrente, então quer dizer, vai ter mais, vai ter 300 livros, 200, 100 livros. Então esses livros têm que ser identificados para facilitar a busca, para facilitar a procura. Eu preciso o livro de testamentos número 10, eu vou ter que chegar na prateleira e identificar de pronto, porque se tem lá 500 livros, eu não vou poder procurar um por um. Como eu estava falando para vocês, o CNJ, né, os tribunais, eles vêm aos poucos implementando estas normativas que trazem a digitalização do acervo como obrigatoriedade e, desde 2013, através das recomendações 9 e 11, todo o acervo documental dos tabelionatos de notas devem ser digitalizados. E desde quando? A partir de quando? A partir de 1980, até os dias atuais. E os tabelionatos, na maioria, já estão com esse trabalho pronto e há um prazo que finda em abril desse ano de 2022 para que esteja tudo digitalizado. Todo o acervo dos tabelionatos. O registro de imóveis já houve a expiração desse prazo. Nos tabelionatos é a partir de início de abril desse ano de 2022. E deve-se manter o livro físico e a cópia de toda essa digitalização deve ficar em uma nuvem ou salvo em um HD externo ou qualquer outra forma segura de preservação desse acervo que é digitalizado. Para quem inicia o seu trabalho cartorário,
se depara com uma infinidade de documentos que a princípio até podem não fazer sentido. Mas todos os livros e todos os documentos que existem numa serventias, eles são previstos em lei e eles têm propósito de gerar a segurança jurídica necessária. Porque quando nós tratamos de um serviço delegado, que é escorado tanto na publicidade dos atos, quanto na fé pública daquele tabelião, daquele notário, daquele registrador, para que esse objetivo seja alcançado, o documento deve se manter rígido. Quer dizer, aquele documento ele tem que estar inteiro. Então, quando há a busca desse documento, ele prontamente ele deve ser fornecido para a parte que está buscando. Então, por exemplo, o testamento público, que é lavrado no livro do tabelião, ele vai cumprir o seu destino quando morrer o testador e o beneficiário, ele recebe a certidão deste ato, ele vai procurar um tabelionato apresentando o óbito daquela pessoa, vai receber a sua certidão, quer dizer, cópia fiel daquilo que está lavrado no livro do tabelião, vai realizar o inventário baseado nesse documento e vai receber o seu legado conforme a disposição de última vontade do testador. E muitos outros exemplos de documentos que ficam dormindo anos e anos no tabelionato sem nunca ninguém procurar. E lá, cansados, alguém precisa para comprovar uma determinada situação, uma determinada realidade. Por exemplo, um pacto antinupcial que foi realizado há décadas. Pacto antinupcial é um acordo, é um contrato que os nubentes, que são aqueles que vão casar, fazem, estabelecendo qual o regime de bens que eles querem casar. E aí eles fizeram um pacto para o casamento há 30 anos atrás. Levaram o seu traslado para habilitação no casamento e nunca mais precisaram. Um dia eles precisam de uma certidão. Vão buscar onde? No tabelionato onde foi lavrado o pacto antinupcial. Eu vou ter que buscar aquele livro de 30 anos atrás, identificar o livro e a folha e expedir uma certidão, para que eles façam prova do regime de bens que eles escolheram quando eles habilitaram o seu casamento. Ou então uma escritura de compra e venda, que foi lavrada, ela foi assinada pelas partes, foram no tabelionato, pagaram, né? O comprador pagou, o vendedor recebeu, todo mundo assinou, levou a sua escritura ao comprador e engavetou. E se esqueceu onde ele colocou. E houve mudança, houve enchente, pegou fogo a casa e ele perdeu. E aí? Como é que ele vai comprovar se um dia ele quiser registrar? Ele vai pedir uma certidão desta escritura que vai estar arquivada lá no livro do tabelião, porque como ele lavrou no seu livro, lá no cartório, ele tem o dever de guardar indefinidamente. Se ninguém procurar, ninguém procurou. Se um dia alguém procurar, ele tem que dar conta daquilo. E vejam bem, não é só eu, Eliane, que estou no tabelionato hoje como tabeliã, que tem que dar conta daquilo que eu fiz e daquilo que eu recebi dos meus antecessores. Tá? O próximo que vier vai ter que dar conta de tudo isso, porque ele vai ter que receber, ele vai ter que verificar o que ele está recebendo, porque um dia alguém pode procurar. Procuram atos de 40, 50, 60 anos atrás, lá no tabelionato. E eu não estava lá, mas eu tenho que achar. Porque eu sou a responsável por aquele acervo. A certidão, ela pode ser requerida a qualquer tempo. E ela pode ser registrada uma escritura desse que perdeu, que pegou fogo a casa, né, que a enchente levou, pode pedir uma certidão e levar para registrar. Ele pode registrar a qualquer tempo também. Então, essa segurança jurídica, que é imanente dos serviços notariais e registrais, ela decorre da fé pública que é ofertada pelo Estado e desta guarda e conservação dos documentos e dos atos que são lavrados e arquivados
dentro das serventias, que permanecem nas mãos dos titulares, sejam eles quem forem, em que tempo forem. Vai ser daqui a 10, 20, 30, 50 anos? Vão procurar no tabelionato? Provavelmente vão procurar em meio digital, mas deve estar lá. Porque até que a lei autorize a eliminação desses atos ou seu arquivamento lá no acervo histórico, o tabelionato e os tabeliães que seguirem uns aos outros são responsáveis por guardar e por conservar estes documentos. E como eu disse para vocês no início da minha fala, que embora a legislação que determina os aspectos mais específicos com relação a livros, a acervo, o que eu devo guardar, o que eu tenho que manter, o que eu posso descartar, essa legislação ela é, em grande maioria, estadual, baseada nas normativas estaduais. Então, cada estado ele tem a sua consolidação ou a sua normatização própria. O Rio Grande do Sul tem a Consolidação Normativa Notarial e Registral, que é a CNNR. Elas são semelhantes na maioria dos estados, porque todas elas decorrem de normativas gerais a nível federal e que depois os estados vão regulamentando, vão dizendo daqueles aspectos mais úteis, daqueles aspectos que fazem a coisa andar, que fazem ou que possibilitam que a gente possa trabalhar em cima e entender o que a norma geral quer, certo? Então, quando nós tratamos de acervo, quando nós tratamos de livros, a maioria das legislações estaduais traz os mesmos livros. Então, todos os tabelionatos devem ter livro de testamentos, de atas, de transmissões, de procurações, de contratos e alguns que são facultativos, como eu disse para vocês, que um livro que eu inventei, entre aspas, né, que foi o livro de registro dos atos constitutivos das pessoas jurídicas e o livro de registro de atestados e laudos médicos, porque quando se tem uma certa, ou quando não se tem certeza da capacidade daquela pessoa para lavrar um ato, se pede então um laudo de um médico, que é aquele que tem a capacidade de examinar a pessoa e de verificar a sua situação mental. E se arquivam esses laudos também em um livro próprio. Ademais, a documentação, ficha padrão, as guias de imposto e transmissão, muitas delas são decorrentes de normas federais e que todos têm que cumprir. Espero que vocês tenham aproveitado bastante para conhecer um pouco do que tem no tabelionato de notas, especialmente quanto a documentos, a livros, o que a gente faz, como é que a gente manuseia e utiliza esta documentação. E até a nossa próxima aula. Beijo da prof.